entrevista com o pastor Ariovaldo Ramos. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua formação acadêmica e sobre a Frente Evangélica pelo Direito. Bom, eu estudei teologia na Metodista Livre e fiz 4 anos de filosofia na Universidade de São Paulo. Não me formei, porque saí para casar, mas ganhei muito, aprendi muito lá e recomendo para todos. E a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito nasce entre final de 2015 e início de 2016, quando a gente se dá conta de que um golpe de Estado estava em marcha, que o impeachment era apenas a urdidura de uma tomada de poder, e a gente primeiro faz um manifesto pedindo respeito pelo Estado de Direito. Esse manifesto foi assinado primeiramente por um grupo do qual a gente fazia parte, que se chamava Missão na Íntegra, mas rapidamente os ânimos se acirraram e muitos dos colegas que estavam conosco como signatários do pacto tiveram de refluir, e a gente entendeu que tinha de começar uma outra coisa. Quem nos deu a dica para isso foi o Anivaldo Padilha. Então o Anivaldo disse a mim, disse a Nilza Valéria, uma jornalista do Rio de Janeiro, também evangélica, e que nós tínhamos de começar alguma coisa, então, para a gente falar em nome de alguma coisa. E aí, ali no saguão de um sindicato onde nós íamos falar, nasceu a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, cujo objetivo está implícito no nome, que é a luta pela manutenção do Estado de Direito, entendendo que esse golpe era um ataque à Constituição de 88 e que isso aí abria uma porteira por onde ia passar esse boi, e ia passar uma boiada inteira, e a gente não tinha a menor ideia de para onde isso ia, mas algo dizia para a gente que seria muito ruim para início de conversa. Muito bem. Vocês protocolaram no Congresso Nacional e também foi encaminhado para o Conselho Nacional de Justiça críticas veementes contra a Operação Lava Jato. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso e um pouco mais sobre a atuação da frente. Então, a gente fez uma crítica ao Lava Jato porque a gente entendeu que os ritos processuais não estavam sendo cumpridos e que isso estava sendo feito ao arrepio da lei, ao arrepio do processo. A Frente de Evangélicos é formada por milhares de pessoas, nós estamos organizados no Brasil todo, e entre nós tem muitos advogados, médicos, profissionais liberais, gente do trabalho do dia a dia. É tão vasto quanto a igreja evangélica é, em termos de compor com todo mundo. E a gente se deu conta, olha, isso aqui está desrespeitando o processo legal. E aí a gente começou a protestar, fez uma declaração dizendo que a gente não podia aceitar a quebra da pressuposição da inocência, e aí nós fizemos uma representação junto ao CNJ contra o juiz Sérgio Moro, por entender que o juiz Sérgio Moro tinha não só cometido um crime, como confessado o crime, que foi o de publicizar a fala da presidenta da República, inclusive obtida de modo ilegal. E aí a gente disse, olha, ele precisa ser enquadrado nos termos da lei, porque ele admitiu o crime ao pedir desculpas. Só que o juiz não pede desculpa. Ao cidadão brasileiro não é permitido alegar ignorância da lei, quanto mais a um juiz. Então a gente entrou no CNJ pedindo que ele fosse enquadrado nos termos da lei por uma questão muito simples. Ele confessou o crime.
Mas aconteceu o que tem acontecido até agora com tudo que se pede ao judiciário, desde que esteja dentro da lei. Fora da lei, o judiciário tem atendido muita gente. Como é que tem sido a atuação do senhor na igreja, sendo que em tese vai contra, pelo menos o que as pesquisas mostram, eu gostaria até que o senhor me corrigisse se eu estiver errada, que a grande maioria dos evangélicos está alinhado com algumas das situações que têm ocorrido no Brasil. E aproveitando, segundo os organizadores, né, da Frente de Evangélicos pelo Direito, a iniciativa ela busca romper uma visão de que os protestantes estão sempre associados ao retrocesso e à intolerância. Então eu gostaria que o senhor falasse sobre esse rompimento e atuação dentro da igreja ao mesmo tempo. Então, o rompimento se dá porque nós entendemos que principalmente pregadores midiáticos, estavam tomando partido do poder que a direita queria implantar no Brasil, que é o capitalismo selvagem, sem nenhuma consideração para como ser humano, onde o lucro é o motivo e ponto, e que justifica todas as coisas. Então essa foi a primeira reação nossa. E isso acontece porque a fé, os evangélicos são fragmentados mesmo. E essa maioria existe em certa medida, não há dúvida que existe. Mas essa maioria hegemônica, monolítica que esses líderes proclamam, ela não existe, nunca existiu e jamais existirá. Haja vista que quando no segundo turno o nosso trabalho, o trabalho dos evangélicos que reagiram a essa manipulação, conseguiu fazer com que o candidato agora eleito tivesse um refluxo de 10 milhões de votos. Se a gente tivesse tido mais 10 dias, a gente tinha mexido drasticamente nessa chamada maioria. Drasticamente. Porque à medida que a nossa mensagem foi conseguindo chegar e os cristãos evangélicos foram entendendo, houve muito refluxo, muita gente que diz, peraí, então não é assim, então não é desse jeito, é que a gente não teve muito tempo. Aliás, eu acho que essas eleições já foram... Um dos vários recursos que garantem a segurança e o sigilo do eleitor durante uma eleição. Os votos, por exemplo, são armazenados de forma aleatória. Assim fica impossível ligar o cidadão ao que foi digitado na urna eletrônica. É uma eleição feita na escuridão absoluta. Eu diria, inclusive, que em qualquer país sério isso o boletim de urna também é gravado em uma mídia digital e enviado para o Mas, como eu disse, num país sério. Então esse foi o objetivo e também deixar claro que a maioria dos evangélicos é pelo Estado laico. Só os que sonham com poder é que não querem. Mas a maioria é pelo Estado laico, acha que todo mundo tem que ser respeitado, até porque a gente sofreu muito quando o Estado brasileiro era confessional. Pastor, nessa questão, já que a gente está vivendo uma ascensão do protestantismo no país e os jovens evangélicos ocupam a nossa universidade, as nossas escolas, eu queria que o senhor falasse para o professor que está nos ouvindo, que está nos assistindo, como é que o senhor analisa esse ataque, principalmente, ataque à universidade, à educação de uma forma geral, mas as matérias relacionadas à humanidade? Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise do ponto de vista teológico dessa ação do governo. Bom, em primeiro lugar, eu acho que esse ataque à educação, ele é próprio de uma economia que quer precarizar o trabalho. Eu me lembro que uma vez eu falei com um amigo que é empresário, quando ainda se aventava a possibilidade da reforma trabalhista, e eu disse para ele, olha, essa reforma aí é um absurdo, o que você acha, você vai apoiar um negócio desse? E aí ele me disse,
Não, você está certo, é um absurdo, mas você está se esquecendo de um detalhe. Eu disse, qual detalhe? Que nós estamos enfrentando a concorrência de países que praticam o trabalho escravo. Eu disse, o que você está querendo me dizer? Que a próxima PEC vai ser a da volta da escravidão? É isso que você está tentando me dizer? Que vocês vão daí para a escravidão? Então, eu acho que esse ataque à educação está dentro dessa lógica da precarização absoluta do trabalho, que vai levar o trabalhador brasileiro ao trabalho análogo à escravidão de um jeito ou de outro. Outras nações que já passaram por isso já têm precarizado cerca de 93% da sua força de trabalho. Agora, do ponto de vista evangélico, a maioria dos evangélicos que o professor vai receber na sua faculdade vem do mundo neopentecostal. Do mundo pentecostal e do mundo neopentecostal. Virão muitos do mundo tradicional também. Mas esses que vêm dessa linha têm muita dificuldade em lidar com as matérias de humanidades, com excelência para aquelas que atacam as bases da fé, ou na cabeça deles atacam a base da fé, ou preconizam o comunismo, o socialismo, ou coisa que o valha. Por uma razão muito simples. A fé cristã é uma fé eminentemente comunitária. Então, quando o sujeito chega na escola e começa a ouvir as teses socialistas, ele vai perceber que elas se parecem muito com as teses de Jesus de Nazaré, com as teses dos apóstolos, com as teses dos profetas, com a lei do jubileu dos judeus. É muito parecido, é muito próximo. E isso certamente vai levá-lo não a questionar a sua fé, mas a questionar a fonte dos pregadores da sua fé. Da onde eles estão partindo, se eles não nos estão levando a ver isso que agora eles estão vendo. Então, por isso que é assustador ver os evangélicos, que sempre preconizaram pela educação, que fundaram universidades, escolas, etc., agora apoiarem um movimento de desmonte das universidades como estão apoiando. Na verdade, eles estão tentando diminuir a influência que eles entendem ser do marxismo, do socialismo de modo geral, porque sim, essa influência questiona os pastores, questiona esses pregadores, não questiona as bases da fé cristã, muito pelo contrário, questiona os pregadores e questiona esses pastores justamente porque se parece muito com as bases da fé cristã. Então eles percebem isso, que esses meninos e meninas vão chegar lá e quando eles aprenderem, eles vão começar a perguntar: como foi que o pastor não viu isso? Por que o pastor não ensinou isso, se isso está baseado na Bíblia? Então é uma guerra religiosa. É uma guerra religiosa, porque esses preconizadores do capitalismo pelo capitalismo, inclusive o pior tipo, que é esse rentista, que não produz nada, só ganha dinheiro com especulação, é um jogo na verdade, eles amam o dinheiro. Na nossa linguagem, eles adoram outro Deus. Eles adoram a Mamon, que é o Deus das riquezas, a quem Jesus Cristo disse que não dava para servir a servi-lo e ao mesmo tempo servir ao Cristo. Que era preciso fazer uma escolha. Ou o Cristo ou o Deus das riquezas. Então eles fizeram uma escolha do Deus das riquezas. Muito importante eu falar isso. Os dados econômicos apontam o empobrecimento do povo mais humilde, do povo trabalhador brasileiro. Nós já passamos pela reforma trabalhista com a promessa de geração de emprego e agora tem a reforma da Previdência que já foi aprovada no primeiro turno. A imprensa, as bancadas do Congresso, parte do empresariado e o governo em uníssono fazem alerta que se não aprovar, o país quebra. Em um outro encontro eu vi o senhor fazendo uma analogia entre a reforma da Previdência e Gênesis, que Deus fez o mundo e descansou.
Eu gostaria que o senhor falasse isso para o nosso público e como é que isso pode ser abordado não só com o povo evangélico, mas com todos os trabalhadores que professam a sua fé. Bom, isso é um fato. A Bíblia começa apresentando Deus como um trabalhador. Trabalhou durante 6 dias e descansou no 7º. E que tinha uma relação com o trabalho extremamente saudável, porque ele não apenas fez o que tinha de fazer, mas fez o que quis e gostou do que fez. Isso é um relacionamento saudável. E desfrutou do seu trabalho no descanso. Então, na Bíblia, o trabalhador tem de ser sempre o primeiro a desfrutar do resultado do seu trabalho, e o descanso é um direito do trabalhador, justamente porque ele é o grande patrocinador da transformação, da construção, da adaptação, da formação do ambiente onde a vida pode prosperar. Então, o que a reforma da Previdência está fazendo é negar ao trabalhador o direito ao descanso. E esse é o primeiro direito que aparece na Bíblia, o direito ao descanso. Deus trabalhou e descansou. Quem trabalha tem direito ao descanso. Quem trabalha tem direito à aposentadoria. E tem de ser uma aposentadoria que o dignifique, como o descanso de Deus o dignificou, porque Deus fez o que quis, fez o que deveria, fez como deveria, gostou do que fez, desfrutou do resultado do seu trabalho e descansou como fruto, como recompensa da sua atuação para que a vida fosse uma realidade para bilhões e bilhões e bilhões de seres. Então, é estranho ter um governo que diz se pautar por princípios cristãos e que está começando por negar um direito básico do trabalhador, que é o descanso com qualidade, com dignidade, com a remuneração que faz jus. Então é um absurdo. Outra coisa, essa reforma da Previdência está calcada numa mentira. A Previdência não deve nada para ninguém. A Previdência tem fundos que dão e sobram. O problema todo é que eles estão querendo desmontar o Estado securitário. A Constituição de 88 desenhou uma nação securitária, onde todo mundo tem acesso aos direitos, onde todo mundo tem acesso ao trabalho, onde o trabalho remunera com dignidade o trabalhador e remunera o trabalhador de tal maneira que o trabalhador, inclusive, remunera o seu futuro, que é a Previdência. E por isso criou uma cesta de impostos que garantem à Previdência a solidez econômica que ela precisa. Então essa conversa de que o país vai quebrar, etc., etc., isso é mentira deslavada. A Previdência não deve nada para ninguém. Pelo contrário, tem dinheiro que dá e sobra. E o país vai quebrar, sim, por causa dessa política econômica que esse governo assumiu, que é uma política de desmonte. O presidente está dizendo que aqui o negócio aqui é só commodities, e com isso ele mandou um recado para os empresários que o apoiaram, que ele não vai fazer nada pelo Parque Industrial Brasileiro, porque o negócio aqui é só commodities. Então ele quer transformar essa nação numa nação extrativista, e para isso ele está disposto a sacrificar o Cerrado, a Amazônia, o rio, o mar, e a gente está assistindo. E com a agravante de que a gente vai comer comida envenenada, porque ele está fazendo um programa de envenenamento em massa com esse montão de agrotóxico. E aí tira da gente a Previdência e vai sobrar para a gente o quê? A indigência. Exatamente. É isso que vai sobrar para o trabalhador brasileiro. Então, em nome de Deus que descansou, a gente tem de dizer não a essa reforma e exigir que o trabalho continue remunerando não só o presente, mas também o futuro. Porque o que ele está propondo é que o trabalho nem remunere o presente e simplesmente se esqueça do futuro. É um absurdo. Então, nós cristãos não podemos apoiar isso sob hipótese alguma. E tem de dizer isso para todo mundo. Tá ótimo. Pastor, eu queria finalizar agradecendo do senhor ter
conversado aqui com a gente, do canal do Sim pro ABC. E eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem aí de fé para os professores que vão assistir essa entrevista, que vão ouvir essa entrevista, para os professores e milhares de estudantes do ABC Paulista. Bom, é uma alegria estar aqui, obrigado pela oportunidade. Eu queria dizer à professora, que de todos os títulos que Jesus obteve, o que ele mais gostou de ouvir era que ele era mestre. E ele afirmou isso com todas as ênfases. Ele é mestre. Ser mestre, ser mestra é o que há de mais digno no ser humano, porque é o que garante a continuidade da civilização com qualidade, que faz com que os ganhos passados se somem aos ganhos que virão no futuro. Não apenas se somem, mas tornem possíveis. Então, sem o mestre, sem a mestra, nós não temos futuro. Simples assim, porque todo conhecimento morre, se não for repassado com qualidade. Então, queria incentivá-los a continuar. Eu sei que são dias difíceis, que vocês sempre foram tratados de modo digno, num país marcadamente escravista, num país marcadamente racista, num país onde o trabalho é coisa para vassalos, onde o trabalho não é reconhecido a contento. É muito difícil mesmo, ainda mais o trabalho de ensinar, porque o ensino liberta, e tudo que uma sociedade racista e escravista não quer é libertação dos seus vassalos, dos seus escravizados, etc. Então, continuem firme. Nós todos esperamos muito do que vocês têm a ensinar, e lembrem-se, esses evangélicos que estão chegando, eles vêm com essa distorção. Mas eu queria que você se lembrasse, mestre, que a fé cristã sempre privilegiou o ensino, que nós somos o povo que mais escreveu, que mais fundou universidades e que mais gerou mestres. Portanto, quando você encontrar um cristão que não entende a posição do mestre, saiba, ele foi enganado, porque nada é mais cristão do que o ensino. E nenhum produto cristão é mais fantástico do que as universidades que nós semeamos no mundo todo. Muito obrigado. Obrigada.